a parte de sistemas de automação e controle, a gente vai falar de sistemas pneumáticos. Esse material está dividido em 2 aulas, tá? A aula de hoje e a aula da semana que vem, porque tem muito assunto para falar de sistemas pneumáticos. Então a gente vai começar hoje com um pouquinho de história, depois as limitações, propriedades físicas do ar, lei geral dos gases, sistemas pneumáticos, e vamos terminar na parte de compressores. Então existem vários tipos de compressores, como vocês estão vendo aí, êmbolo, membrana, palhetas, parafuso, UTS, axial e radial do tipo turbocompressor. Então vamos falar um pouquinho, esse é a nossa agenda aí para hoje. Falando um pouquinho aí da parte histórica. Então, na segunda metade do século XIX, né, que começou o ar comprimido, ele adquiriu importância industrial, né? Então, mas a sua utilização é anterior ao Da Vinci, que em diversos inventos dominou e usou o ar também. Então começou estudos, né, na parte industrial no século XIX. Existem relatos também no Velho Testamento. Então são encontrados referências ao emprego do ar comprimido na área de fundição de prata, ferro, chumbo e estanho, né? Então o uso do ar é bem antigo aí. No século III depois de Cristo, um grego, Ero, escreveu um trabalho em 2 volumes sobre as aplicações do ar comprimido e do vácuo. Então começou a aparecer aí, já no século III, né, manuscritos aí sobre a aplicação do ar comprimido. Durante um longo período, o desenvolvimento da energia pneumática sofreu paralisação, renascendo apenas nos séculos XVI e XVII, com as descobertas dos grandes pensadores e cientistas, como Galileu, Otto von Guericke, Robert Boyle, Bacon e outros, que passaram a observar as leis naturais sobre compressão e expansão dos gases. Então aí começou a melhorar aí toda a parte de estudo, né, dos gases, aplicação de descobertas de leis, né? Então isso no século XVI e XVII. E encerrando com o Torricelli, né? Então o inventor do barômetro, né, que é um tubo de mercúrio que mede pressão atmosférica. Com a invenção da máquina a vapor de Watt, do James Watt, tem início a era da máquina, né? Aí sim o emprego da parte pneumática, ele foi realmente fazer parte aí, né, de toda a história que nós temos hoje. Então, uma introdução aí desses sistemas pneumáticos. Então, quando a gente fala pneumática, né, é o ramo da engenharia que estuda a aplicação do ar comprimido para a tecnologia de acionamento e comando, né? Então, pneumática é um ramo da engenharia. Existem cursos específicos só de pneumática, tá? Por isso que eu falei, pneumática tem muito assunto para falar. A nossa disciplina, ela aborda só um conhecimento geral aí para vocês de pneumática. Um sistema de automação industrial é constituído de 3 tipos de elementos. Então, vocês já viram, né, que nós temos sensores. Os sensores geram os sinais de entrada lá para o nosso controlador, que é o CLP, né? Então, sensores, controladores e os atuadores, né? Então, os controladores enviam sinais de saída para os nossos atuadores que geram acionamentos. Cada um desses elementos pode ser implementado usando-se 3 tipos de energia. Então, o foco hoje é na pneumática, mas existe também a hidráulica, existe a elétrica, né? Tem um tema de seminário sobre hidráulica. A utilização de sensores e motores elétricos abrange uma grande gama de aplicações. No entanto, nós temos situações que a gente não pode utilizar
esse tipo de motor elétrico. Aí a gente tem que ir para a área hidráulica ou para a área pneumática, ou até uma área mista, né, que existe aí tanto de elétrica com hidráulica e pneumática. Então, além disso, algumas aplicações não é permitida a ocorrência de faísca, né, tipo pintura de automóvel. Então, a área de pintura de automóvel, ela deve ser toda pneumática e parte também hidráulica, né, porque se tiver uma faísca de um motor elétrico, se tiver uma faísca de um determinado componente, vai haver uma explosão. Mina de carvão, mesmo caso, fábrica de armamentos também. Então, não sendo interessante, nesse caso, utilizar motores elétricos. E aqui aquele videozinho que eu testei com vocês, só para vocês visualizarem aí aplicações, alguns tipos de aplicações. São vídeos curtos, tá? Que estão preparados para essa aula de hoje. Deixa eu acionar ele aqui. Tá vendo que tem um sistema de ventosa aqui nesse segundo carrinho? Não está sendo utilizado, mas... Não, ele é todo simulação, os tubinhos ali. Vai demandar tamanho. O tamanho tem três limitações de tamanho. O tamanho é o brinco, velho. O primeiro projeto a gente usou o primeiro tanque, que tinha um É, já não tem mais bolinha ali. a gente carregava mais de cada round. Só que o nosso não aumentava só a nossa boca, a nossa válvula, aumentar o ritmo, só aumentar o elevado. Então cada filamento jogava só elevado. Então a gente tinha o força sensor aqui parou lá. A TMT aqui parece muito que a gente tem lá na bancada. Né? Vai pegar as pecinhas, depositar pra cá, como se estivesse colocando aqui. Vai pegar essa rosinha vai aparecer aqui. Aí ela vai para processamento e separa tudo. E esse programa é da PEC. É da PEC. Porque lá na escola de igual, a gente tem a bancada mas aí tem que comprar a bancada também, né? Não necessariamente, você pode só montar ela. Mas aí você compra a bancada e a boa, tá bom. Vai dar uma pra comprar. Então, pessoal, esse primeiro vídeo aí, a qualidade dele realmente não é boa e eu creio que transmitindo também pelo Teams
a qualidade também ela pode até se manter ou até piorar, né? Mas a qualidade do vídeo também não é muito boa, tá? Desses vídeos aí. Então, basicamente exemplos aí, né, de sistemas pneumáticos aí, de uma feira de automação da Festo. A Festo é uma empresa que trabalha, né, nessa área pneumática e em outras áreas também de automação. A FATEC, ela compra equipamentos, né? Na verdade, o governo do estado de São Paulo, ele compra muito equipamento da Festo, né? Então, vocês sabem que lá no térreo, lá do bloco A e B, temos a sala Festo. Nós, na nossa disciplina, nós não usamos aquela sala, mas nós usamos o laboratório de eletrônica da mecânica de precisão, que lá nós temos uma bancada da Festo também, com CLP, com controles para sinais de entradas, com botoeiras, sensores indutivos e saídas, né? Saídas pneumáticas também nós acionamos, controlamos, LEDs, lâmpadas, etc. lá. Então, na nossa disciplina, o laboratório destinado para nós é o de eletrônica lá no quinto andar, no quarto andar, de mecânica de precisão. Então, alguns detalhes da energia pneumática. Então, quando a gente fala de energia pneumática, nós temos uma comparação com os sistemas hidráulicos. Então, vamos fazer primeiro essa comparação para vocês entenderem o uso, né, dessas energias. Então, quando a gente fala de atuador hidráulico, então a aplicação deles, olha só, é para cargas da ordem de centenas de toneladas. Estão envolvidas, como por exemplo, em tratores, guindastes ou quando se deseja alta precisão de posicionamento. Então, só o sistema hidráulico que fornece energia suficiente para a gente acionar cargas da ordem de toneladas e precisão de posicionamento, né? Porque o hidráulico, o pneumático, nós não temos precisão de posicionamento nenhuma. Como em máquinas de usinagem de precisão também é usado, né, os sistemas hidráulicos, que eu preciso essa precisão de posicionamento para fazer peças, né, micromanipuladores, etc. Que em geral não podem ser obtidos com motores e sistemas elétricos. E agora os pneumáticos, que é o foco de estudo, são utilizados quando estão envolvidas cargas da ordem de até 1 tonelada e a movimentação dele não é precisa, é apenas em 2 posições, início e fim, né? Então, vamos ver que todo atuador que trabalha com ar comprimido, pneumático, ele vai e volta. Eu não consigo paradas intermediárias. Então, essas paradas de início e fim, geralmente nós temos os batentes mecânicos, como em máquinas de fixação ou transporte de peças, ou quando se deseja altas rotações. Alta rotação também, eu posso ter motores pneumáticos, aí sim eu consigo atingir altas rotações. Então, milhares de RPM. E uma é bem famosa aqui, que é a broquinha do dentista, né? Então, a broquinha do dentista, fresadoras pneumáticas também, a área de giro dela, né, para obter as altas rotações. Então, são exemplos aqui de sistemas pneumáticos. Eventualmente encontraremos equipamentos em que ocorre a combinação dessas energias, né? Então, geralmente sim, geralmente a gente não tem um projeto que envolve só pneumática, só hidráulica, só elétrica, né? Geralmente nós temos a combinação, né, desse tipo de energia. Então, são os sistemas eletropneumáticos. No caso, a pneumática com a parte elétrica. Tem os eletrohidráulicos também, né? Então, geralmente, nós temos combinações desses sistemas. Aplicações. Aplicações são várias. Tem 3 slides só falando de aplicação de sistema pneumático. Eu só vou falar desse primeiro, o restante está no material completo aí que está disponibilizado para vocês, tá?
inclusive eu vou acho que deixar, eu não coloquei ainda lá nos arquivos, né, esse material, mas assim que terminar eu já subo ele aí para vocês, tá? Esse material aqui da aula de pneumática. Aplicações: prensas pneumáticas, dispositivos de fixação de peças em máquinas, ferramenta e esteira, acionamento de portas de ônibus ou urbano ou dos trens do metrô, sistemas automatizados para alimentação de peças, através de ventosas. Nesse último vídeo vocês viram lá a manipulação de peça, né? Então eu posso pegar a peça, colocar de um lado e para o outro, né? Através das ventosas. Robôs industriais para aplicações que não exijam posicionamento preciso, né? Porque o sistema pneumático não permite esse sistema de posicionamento preciso. Freios, né? A parte de freio ela mistura, né? A parte pneumática com parte hidráulica, né? Freio de caminhão, de ônibus. Parafusadeiras e lixadeiras, broca de dentista, pistola de pintura, etc. Então tem mais dois exemplos aqui. Um é montagem de SMD e um é cortador de fio. Esse cortador de fio é um projetinho aí feito com Arduino. Então vocês vão ver tudo usando a parte pneumática, todos usando o ar. Então, SMD são os componentes eletrônicos, né? Que ele estava lá movimentando lá, pega de um lado, põe no outro, né? Põe para outro lado. São componentes eletrônicos. E esse aqui de cortadora de fio que foi feito com um controle Arduino. Então esse sistema ele vai puxando ali o fio, ó, e tem a guilhotina, né, que faz o corte dele. É possível controlar a quantidade de unidades e o tamanho de corte desse fio.
Então, um projeto interessante, né? Se vocês estivessem no curso de automação, seria um projetinho legal aí de TCC aí como ideia, né? Mas não vem ao caso aí do curso de vocês nesse momento. Limitações. Então, o ar comprimido, ó, ele é fácil da gente obter, né? Então, ele está em volta de nós, esse ar aí. O problema é comprimir ele, na verdade, né? O ar tá fácil da gente obter, mas a compressão dele, ela traz também alguns fatores aí que acabam danificando aí os nossos sistemas. Então, olha só, o ar comprimido, ele necessita de uma boa preparação para realizar o trabalho proposto. Não é simplesmente a gente pegar o compressor, comprimir esse ar, armazenar ele e já usar. Não. Então, tem vários problemas que no decorrer dessa aula e da aula da semana que vem vocês vão aprender. Então, nós precisamos de algumas etapas de controle desse ar comprimido, né, para melhorar a qualidade dele. Remoção de impurezas, eliminação de umidade para evitar a corrosão nos equipamentos, engates ou travamentos e maiores desgastes nas partes móveis do sistema. Né? Então, porque quando a gente comprime o ar, a gente tem também a condensação desse ar aí, né? Então, esse é um fator bem impactante aí nos sistemas que trabalham com ar comprimido. Os componentes pneumáticos são normalmente projetados e utilizados a uma pressão máxima de 1723,6 kPa. Portanto, as forças envolvidas são pequenas, né, se comparadas aí com sistemas, no caso hidráulico. Se a gente for fazer uma comparação com o sistema hidráulico, ele suporta, né, cargas bem maiores aí que o nosso sistema pneumático. Velocidades muito baixas são difíceis da gente obter com o ar comprimido, né? Principalmente porque ele é um ar muito compressível, né? O ar, ele é compressível, né? Então, se eu quero trabalhar com velocidades baixas, é necessário sistemas hidráulicos, né? Então, ou mistos, hidráulicos com pneumático. O ar é um fluido altamente compressível, portanto, é impossível se obter em paradas intermediárias e velocidades uniformes. O ar comprimido é um poluidor sonoro, né? Então, o problema é o som, né, dos sistemas pneumáticos. Quando são efetuadas as exaustões para a atmosfera, essa poluição pode ser evitada com o uso de silenciadores. Então, os sistemas pneumáticos têm muito silenciador na hora que esse ar comprimido ele tem que sair do sistema. Propriedades físicas do ar agora. Então, apesar de insípido, inodoro e incolor, percebemos que o ar, através dos ventos, aviões e pássaros que nele flutuam e se movimentam, sentimos também o seu impacto sobre o nosso corpo. Concluir facilmente que o ar tem existência real e concreta, né, ocupando lugar no espaço. Senão, os aviões não iam conseguir voar. Senão, vocês não iam ter soltado pipas, ou soltam ainda pipas, né? Então, os pássaros também não iriam voar, mas o ar realmente existe. Tem um experimento aqui físico, aqui, vamos ver aqui, que ele fala um pouquinho da existência do ar. Uma pitinha para acordar. Esse balão está cheio de ar. O ar é uma mistura de gases. Água com sal é uma mistura. Arroz e feijão também. Leite e água também são uma mistura. Mas voltemos ao balão. O balão está sendo cheio com ar, que é uma mistura de gases. Como será que um gás se comporta quando aquecido?
E quando resfriado? Dentro dessa garrafa, há nitrogênio líquido que vamos jogar sobre o nosso balão. Esse líquido está a temperatura de menos 197 graus Celsius. Celsius é uma escala de temperatura onde o 0 corresponde ao congelamento da água e 100 a fervura. Isso ao nível do mar. A Antártida é o polo sul da Terra. Lá é muito frio. No inverno, a temperatura pode chegar a menos 80 graus Celsius, o que é muito mais quente que menos 197, temperatura do nitrogênio líquido. Esses balões foram cheios praticamente com a mesma quantidade de ar. Observe o que faremos. O balão amarelo foi aberto. No balão laranja, despejamos o tal nitrogênio líquido. Observe o que está acontecendo com os balões. Tente explicar o que você observou. E então, concluiu alguma coisa? Agora esse equipamento vai nos ajudar a compreender o que aconteceu com o balão. Ele tem um cilindro transparente, muitas bolinhas de plástico, um êmbolo branco e um sistema giratório na base do cilindro acionado por um motor elétrico. A velocidade de rotação do motor pode ser controlada por esse botão em 3 estágios. Estamos considerando que cada uma dessas bolinhas representa uma molécula de gás presente no balão laranja. Moléculas são agrupamentos de átomos. Elas são extremamente pequenas e compõem sólidos, líquidos e gases. Gases como aqueles contidos no interior do balão. Ao ligar o equipamento, o sistema giratório lança as bolinhas em todas as direções e transfere para elas energia na forma de movimento. Apesar da quantidade de bolinhas ser a mesma, a rotação do motor aumentou e foi agitando-as ainda mais, fazendo com que batam com mais força nas paredes do cilindro, entre si mesmas e contra o êmbolo. Cada vez que aumentamos a velocidade de rotação, mais energia é fornecida às bolinhas, mais agitadas elas ficam e, consequentemente, mais espaço ocupam, fazendo o êmbolo subir. Veja o que acontece quando o equipamento é desligado. Você poderia comparar o que acabamos de ver ao resfriamento do balão laranja? Para terminar, compare essas duas cenas. Agora reavalie suas interpretações iniciais. Bom, então, pessoal, como vocês viram nesse experimento aí, os gases, eles também possuem os átomos, e com o calor, com a temperatura, nós conseguimos alterar o volume, né? Esse volume de ar, em função daquela agitação desses átomos, né? Então, quanto mais agitados, o volume aumenta, aí quanto menos agitados, o volume diminui. E a gente consegue controlar essa agitação com a temperatura. Então, algumas propriedades físicas do ar. Então, o ar ele tem a compressibilidade. Então, eu consigo, ó, através de uma força, né? Então, aqui eu tenho a situação 1. E depois que eu aplico uma força aqui nesse eixo, eu tenho uma compressão do ar, né? E a cor, ela indica também a temperatura, né? Então, depois a gente vai ver que essa cor vermelha significa que a temperatura aqui é maior, a temperatura da situação 2 é maior que a do 1. Então, eu consigo comprimir o ar. O ar, ele é elástico. Então, se a gente pegar o exemplo anterior da compressão do ar,
Então eu tenho o ar comprimido aqui agora na situação 1, através de uma força mecânica que foi aplicada aqui nesse eixo do pistão. Se eu tiro essa força aqui, olha só, ele volta a expandir esse ar. Então é a propriedade da elasticidade. E aqui eu tenho uma temperatura maior do que, né, a situação 1 tem uma temperatura maior que a 2. Nós temos uma propriedade que se chama difusibilidade do ar. Então, a difusibilidade do ar, eu tenho aqui compartimentos, né, com gases, né? Aqui eu vou ter um tipo de gás, aqui um outro tipo de gás, uma válvula aqui fechada. Então, quando eu abro essa válvula, eles se misturam, né? Então, eu tenho uma mistura aqui, né? A válvula aberta, temos uma mistura homogênea agora, né, do ar, dos gases. E essa propriedade se chama difusibilidade. Temos a expansabilidade do ar. Então, nós temos aqui vários compartimentos, né? Então, ó, possuímos um recipiente contendo ar, que é esse vermelho. Tem uma válvulinha aqui, ela está fechada, e vários compartimentos, né? Quando a válvula é aberta, o ar ele se expande assumindo o formato dos recipientes, né? Então, se abrir essa válvula, então o ar que estava armazenado aqui na situação 1, nesse compartimento, ele vai se expandir para todos os formatos de compartimento que nós temos. E o ar tem peso, né? Então, tem experimentos aí para a gente medir, né, o peso do ar. Claro, o ar tem peso. Aqui, ó, nós temos uma famosa gangorra, né? Uma gangorra com 2 compartimentos que eu tenho. Os 2 estão vermelhos, ou seja, os 2 estão com o mesmo volume, mesma pressão, mesma temperatura, esses 2 compartimentos aqui. Esse lado aqui, do lado direito, nós já temos agora uma diferença, né? Aqui eu tenho um ar mais comprimido do que esse do lado esquerdo aqui. Então, esse aqui pesa menos que o do direito, né? Aqui uma maneira da gente injetar pressão, né, num compartimento. E se eu aquecer também, ó, aqui eu tenho, né, 2 compartimentos com gases em equilíbrio, mesma temperatura. Olha só o que acontece se a gente aquecer um desses compartimentos. Então, ele fica mais leve, né? Então, ele acaba ficando mais leve com o aumento da temperatura. 1 litro de ar a 0 graus Celsius e ao nível do mar, ó, ele pesa 1,293 vezes 10 a menos 3 kg/força. Então, aqui é o peso, a medição, né, de 1 litro de ar a 0 graus ao nível do mar. Vamos ver mais um videozinho aqui. Falando em peso. O ar está em toda parte. Não podemos viver sem ele. Mas você sabia que ele pesa? Nós podemos não sentir, mas ele tem sim peso. Que tal, então, fazer uma atividade que mostra que o ar pesa? Você vai precisar de palito de churrasco, 2 bexigas e barbante. O primeiro passo é cortar 3 pedaços de barbante. Pegue um deles e amarre no meio do palito, e os outros 2, um em cada ponta. Agora, enche apenas uma das bexigas. Amarre cada uma delas em um dos barbantes das pontas. Agora é hora de vermos o peso do ar. Segure o barbante do meio e veja o que acontece. O palito cai para o lado da bola com ar. Isso acontece porque a bexiga cheia pesa mais que a vazia, pois o ar dentro dela tem peso. Legal, não é mesmo? Então, um experimento bem simples que prova o peso do ar. Então, nós temos também a variação da pressão, né, conforme a altitude que nós estamos, né? Então, aqui nós temos o planeta Terra e as camadas gasosas da atmosfera. Então, nós temos vários nomes aqui para essas camadas, né, que vão aumentando a altitude, tipo item A aqui, que é a troposfera, 12 quilômetros.
temos a estratosfera, 50 km, mesosfera, 80, termosfera, ionosfera, 500 km, e a exosfera, de 800 a 3.000 km, né? Então, para cada altitude dessa, nós temos uma pressão do ar. Tem um desenho aqui do lado, né, das montanhas, aqui de um rio, né? E tem uns números aqui que são os valores de pressões nessas altitudes. Então, vocês estão observando que altitude baixa, ó, tem uma pressão de 1,067 kg/força por centímetro quadrado. Já aumentando essa temperatura, foi para 1,033. Aumentando mais ainda, 0,710, ou seja, a pressão atmosférica está diminuindo conforme a altitude aumenta. A pressão atmosférica também, na mesma altitude, ela vai atuar em todos os sentidos e direções. Então, se eu tenho aqui esse formato aqui, ó, tem aqui uma casa, um triângulo, um quadrado, uma pessoa, então tem as setinhas aqui indicando o sentido e direção, né, da pressão atmosférica. Ela se espalha, ela vai se espalhar em todos os formatos, sentidos e direções. E aqui nós temos o barômetro lá do Torricelli, né? Então esse barômetro aqui foi um experimento para medir essa pressão, né? Então eu tenho aqui mercúrio, tem aqui a bandeja aqui, ó, com mercúrio, um tubo, e a pressão nessas setinhas azuis aqui é a pressão atmosférica que vai conseguir controlar o nível de mercúrio nesse tubo aqui. Aqui nós temos uma tabela que, né, que dá a variação da pressão atmosférica com relação à altitude, ou seja, altitude zero, né, nível do mar. Olha só, nós temos a pressão de 1,033 kg/força por centímetro quadrado. Conforme a altitude, ó, vai aumentando, aqui continua a tabela, ó, 1.000 metros, 2.000, 3.000, 10.000 metros. Então vamos pegar o primeiro, a zero, a pressão é 1,033, 0 metros de altitude. A 10.000 metros de altitude, olha só, 0,270. Né? Então a pressão ela vai diminuindo. Ah, mas isso aqui serve para quê em sistema pneumático? Isso aí vai ser o controle, né? Então eu preciso ter um controle de pressão do meu sistema pneumático em função da altitude que eu estou. Né? Então aqui em São Paulo nós estamos a 700 metros mais ou menos de altitude. Né? 0,948 kg/força por centímetro ao quadrado. É mais ou menos a pressão aqui. Agora, tem países que a pressão está lá, né? Ele fica a 3.000 metros de altitude, 4.000 metros. Então, se você tem um projeto pneumático, esse projeto, na documentação dele, tem que ter esse tipo de ajuste de pressão em função da altitude daquele determinado país, estado ou cidade. A pressão atmosférica ao nível do mar, ó, mede ou é equivalente a 760 milímetros de mercúrio. Né? Então, esse milímetro de mercúrio veio lá do experimento lá do Torricelli. Quando a gente fala do ar comprimido, né, que envolve todos os gases, nós temos aqui a Lei Geral dos Gases Perfeitos. Né? Então, isso aqui provavelmente nas aulas de física vocês já tiveram essa teoria aqui. A gente só vai comentar ela, nós não vamos usá-la. Então, as leis de Boyle, Mariotte, Charles e Gay-Lussac referem-se a transformações de estado nos quais uma das variáveis físicas permanece constante. Geralmente, a transformação de um estado para outro envolve um relacionamento entre todas, sendo assim, a relação generalizada é expressa por essa fórmula aqui, ó. P1, V1, T1 é igual a P2, V2, T2. Né? Então, estado 1 e depois estado 2. Então, aqui nós temos alguns exemplos aqui, ó, para a mesma temperatura, né, que o volume diminui e a pressão aumenta. Aqui para o mesmo volume, que a pressão aumenta, a temperatura aumenta e vice-versa. Temos um caso aqui 3,
mesma pressão, volume aumenta, a temperatura aumenta e vice-versa. Né? Então, só um exemplo de aplicação da Lei Geral dos Gases. Né? Então, aqui são exemplos de aplicação da Lei Geral dos Gases. Temos o princípio de Pascal também, o Blaise Pascal. Então, olha só, suponhamos um recipiente cheio de um líquido, o qual é praticamente incompressível. Se aplicarmos uma força de 10 kg-força num êmbolo de 1 cm² de área, que seria aqui, ó, o resultado será uma pressão de 10 kg-força por centímetro² nas paredes do recipiente. Então, se você aplica aqui, ó, uma força, que ele está dando um exemplo de 10 kg-força por centímetro², porque aqui, ó, nós teremos 1 cm², essa força ela vai ser distribuída, ó, em todos os compartimentos, toda a área. Mas isso aqui funciona não para o ar comprimido, isso aqui para um líquido, né? Porque os líquidos, eles são incompressíveis, né? Ou pouco compressíveis. Então, nós temos aqui a nossa formulinha, né? Então, no sistema SI, força em Newton, né? Pressão em Newton por metro quadrado, a área é metro quadrado. Isso aqui por uso dessa formulinha aqui, né? Que pressão é força sobre área. No sistema MKS, a força é em quilograma-força, a pressão é kgf por centímetro² e a área é em centímetro². E 1 kg-força é 9,8 newtons. Vamos ver um experimentinho aqui da vela. Hoje eu vou mostrar a experiência da vela que faz a água subir. Para isso você vai precisar de um pouco de água, de uma vela, e vai precisar de um prato e de um tubo de vidro. Pode ser uma garrafa, pode ser um pote de maionese, pode ser um copo, mas na garrafa o efeito fica mais legal. Bom, aqui eu vou usar um pouco de corante para a experiência ficar mais visível. É mais legal se você fizer com água colorida, porque dá para ver melhor. E eu vou usar isso aqui para acender a vela. Bom, primeiro passo é você pegar o seu prato, que de preferência deve ser fundo, e colocar a vela aqui no fundo. Para começar, eu vou derreter um pouquinho o fundo da vela e colar a vela no prato. Depois, eu vou tingir essa água de azul usando bastante corante. E agora, chegou a hora de ver a água subir. Para isso é só acender a vela e colocar a garrafa em cima dela. Essa aqui é uma experiência clássica que talvez você já tenha feito na escola, mas existia uma explicação dela que foi derrubada pelos cientistas. E qual é essa explicação antiga que foi derrubada? Que conforme a vela vai queimando, ela vai consumindo o oxigênio aqui dentro e vai diminuindo a quantidade de gás que existe dentro da garrafa. E esse espaço, que era ocupado pelo gás, vai sendo ocupado pelo líquido. Qual que é o problema dessa explicação antiga? Que o fogo, na hora que ele consome o oxigênio, ele solta também gás carbônico e vapor de água. E esse gás carbônico e vapor de água também ocupam espaço aqui dentro da garrafa. E mais uma coisa, nem todo o oxigênio é consumido. Mas qual a explicação nova que os cientistas deram para esse experimento aqui? A explicação nova é o seguinte: quando você coloca a garrafa em cima da vela, a garrafa se enche de ar quente. Todo o ar frio sai e ela fica cheia de ar quente. E aí, quando ela é colocada em cima da água, por causa da diminuição do oxigênio, a chama vai diminuindo.
a chama vai diminuindo e a temperatura do ar dentro da garrafa também vai diminuindo. E quando a temperatura de um gás cai, a pressão desse gás diminui. E é o que acontece aqui dentro. A pressão diminui e ela compete com a pressão atmosférica, que está fora. E ela perde a competição para a pressão atmosférica. E o que acontece? A pressão atmosférica faz a água entrar dentro do vidro. E agora, para mostrar que essa segunda explicação é perfeitamente possível, eu vou fazer uma experiência quase igual, mas sem usar fogo. Para isso, eu juntei aqui um pouco de água quente. Vamos tirar essa vela daqui, porque não vai mais usar fogo. E eu vou encher essa garrafa aqui de água quente, para ela ficar bem quente por dentro. E depois eu vou simplesmente colocar a garrafa em cima da água. E você vai ver como o ar que vai esfriando vai competir com a pressão externa e vai mais uma vez perder a competição. Aqui eu esquentei a garrafa. E agora eu vou colocar a garrafa aqui em cima. Bom, nesse segundo experimento aconteceu a mesma coisa, a garrafa com ar quente, o ar foi esfriando, perdeu mais uma vez a competição para a pressão atmosférica, só que dessa vez a reação aconteceu um pouquinho mais devagar, porque é claro que a água quente vai esquentar menos o ar do que o fogo. Se você quiser saber um pouco mais sobre a confusão que foi feita por causa desse experimento, eu estou deixando aqui embaixo o link de alguns artigos científicos que falam sobre isso. Então, pessoal, esse experimento aí mostra a alteração do volume, né, em função da temperatura, né? Então não tem nada a ver com a chama consumindo o oxigênio, porque ela vai consumir oxigênio e aí esse oxigênio ele se transforma em outros gases, né? Então acaba equilibrando, né, a concentração de gases, né, conforme foi explicado aí nesse vídeo. O princípio de Pascal também ele é utilizado para multiplicação de energia, né? Então, olha só esse exemplo aqui. Se aplicarmos uma força de 10 kg força aqui, ó, né? Tem um pistão, né? Eu vou aplicar uma força, lembrando que isso aqui não serve para o ar, tem que ser um fluido, né? Aqui teria que ser um sistema hidráulico. Em uma área de 1 centímetro, né, quadrado, uma área pequena, né? Então teremos como multiplicar essa força aqui dessa área. Vamos ver como que é isso aí, ó. Teremos uma pressão de 10 kg força por centímetro quadrado. Então aqui eu tenho 1 centímetro quadrado e uma força de 10 kg. Que atuando em uma área de 100 centímetros, ó, agora a área é de 100 centímetros. Então ela vai 100 centímetros vezes 10 kg força agora. Então agora eu consigo elevar uma carga de 1000 kg. Né? Então, você com o seu dedo, nesse pistão, você eleva aqui, sei lá, um elefante. Né? Então, é o princípio de multiplicação de energia esse aí. O manômetro ou de tubo de Bourdon, ele é muito usado assim, né, para a gente medir pressão nos sistemas, ó, inclusive aqui é da Festo, né? Tem um símbolo aqui da Festo. Então, nós temos uma membrana aqui, essa membrana ela vai dilatar conforme a pressão e tem um sisteminha aqui mecânico, né? Então essa voltinha aqui, ó, é uma alavanca mecânica, né? Um conjunto mecânico que, olha, ele vai dar movimento a um ponteiro, né? Então conforme a dilatação aqui de um diafragma, eu vou ter a movimentação de um braço aqui mecânico que vai através de um sistema de engrenagens, de cremalheira aqui, movimentar um ponteiro, e ele vai representar a pressão, né? Então, o manômetro é um instrumento usado para pressão, para medir pressão. E o ar que nós expiramos, né? Então, o ar que nós expiramos, ele é composto por uma mistura de gases.
E a maior parte do gás é o nitrogênio, né? Então, olha só, 78% do gás que nós respiramos é nitrogênio. 21% é oxigênio e 1% é outros gases, né? Então, essa aqui é a composição do ar, né? Ele não é 100% oxigênio, como a gente às vezes pensa, né? Para o ser humano poder sobreviver, para o nosso pulmão fazer a função dele, ele precisa de oxigênio, né? Mas vocês viram que não é 100% o oxigênio. O ar contém adicionalmente água em forma de vapor. A capacidade de absorção de vapor da água no ar depende da temperatura, porém não da pressão, né? Então a gente escuta muito falar dias que a umidade relativa do ar está muito baixa, não pratiquem atividade física nesses horários, tal. Então o ar ele tem uma umidade, sim, que é o vapor da água, e essa umidade ela é necessária até para a nossa sobrevivência, né? Então a umidade do ar ela faz parte, né, do processo, né, de hidratação também do nosso corpo. Se a capacidade máxima de absorção for ultrapassada, o vapor d'água condensa e precipita na forma de água condensada. Então, neblina, pingos, etc. Então, quando a janela está muito embaçada com vapor d'água, significa que a umidade está muito alta, né? Então, tem uma absorção de água. Ela chegou no valor máximo, né, do ar, a absorção de água do ar. Como a umidade máxima varia com a temperatura, então a gente consegue, com a temperatura, controlar essa umidade, né? Então, sistemas que você precisa ter controle de umidade, então, para tirar a umidade, você tem que aumentar a temperatura desse sistema. Então, como a umidade varia com a temperatura, é comum se expressar a umidade máxima pelo seu valor de temperatura correspondente, que é chamado ao tal do ponto de orvalho. Então, o ponto de orvalho também pode ser definido como a temperatura a qual deve ser respirada para obter a condensação do vapor da água. Então, quando ele começa a condensar, nós atingimos o ponto de orvalho. O ar comprimido é o ar atmosférico condensado, que possui energia de pressão armazenada e, portanto, está em condições de realizar trabalho. Então, o que a gente está estudando hoje é essa compressão do ar, e a compressão do ar ela vai gerar trabalho para nós, trabalho mecânico. Durante a compressão se produz calor. Quando o ar comprimido se expande, ocorre um resfriamento. E aí é nesse momento que o ar pode atingir o ponto de orvalho, haver a condensação, e essa condensação acaba trazendo alguns problemas aí no nosso sistema, até a tipo oxidação dos nossos sistemas, né, a ferrugem. Então, tem vários efeitos aí que a umidade ela causa aí pneumático. Bom, a umidade ela não causa problema só em sistema pneumático, né? O circuito elétrico também, né? Ele tem problemas aí com umidade. Então, aqui nós temos uma tabela que ela fala aqui, de tecnologias energéticas, né? Então, tem aqui a primeira, que é elétrica, eletrônica, né? Então, nós temos aqui os tipos de energia: hidráulica, solar, carvão, petróleo, nuclear, reações químicas. Depois temos a de fluido hidráulico, né? Então, através de bombas, né? Nós temos acionamento de motor elétrico, motor de combustão, manual, né? Para acionar essa bomba. O pneumático são os compressores, né? Então, através de motor elétrico, motor de combustão. A mecânica, aí já entra direto, né, o nosso motor elétrico ou até manual. E para cada tecnologia dessa energética, nós temos os comandos que são utilizados e os acionamentos que são utilizados. Então, no caso aqui de cima, essa primeira linha aqui é toda a parte elétrica, né, elétrica e eletrônica. Por isso que nós temos aqui relés, contadores. Aqui nós temos a parte de controle, né, os sistemas de comando digital e analógico.
programas fixos, sistemas livremente programáveis. Os acionamentos são os contadores, são tiristores, né, a parte mais eletrônica. No caso de contadores, eles acionam os nossos motores lineares, solenoides. A parte hidráulica, né, então nós temos como tecnologia de acionamento. A de comando já vai ser a própria bomba hidráulica, né? Então a bomba hidráulica já vai ser o comando. O acionamento, nós temos diversas válvulas, né? Válvulas direcionais, retenção, vazão, pressão especiais, que acionam motores, cilindros, unidades construtivas. A pneumática, né? Então eu consigo também, né, o ar comprimido através do compressor, que ele vai ser movimentado por motores elétricos de combustão. Sistemas de comando, né, digital, nós temos técnica convencional de válvulas. Essas válvulas nós vamos conhecê-las na aula que vem, esse tipo de válvula para os sistemas pneumáticos e os atuadores também pneumáticos. Temos a parte de comando digital, sistemas lógicos pneumáticos, as unidades programáveis também, né, que a gente pode trabalhar aqui com o nosso CLP para fazer esse controle. E aí ele vai gerar saídas para diversos tipos de válvulas também, ó, direcionais, retenção, vazão, pressão especiais, e para acionar também motores, cilindros, ferramentas, unidades construtivas. A tecnologia mecânica, então aí já entra com a parte de comando, as curvas, os cames, os tuchos, né? Então são os dispositivos mesmo mecânicos que nós temos, né, para comando. E de acionamento, alavancas, tem redutores, tem multiplicadores, né, etc., na parte mecânica. Vantagens, né, de utilização de ar comprimido, né? Então ele é fácil da gente obter, né? Então o ar comprimido ele está em qualquer lugar. Então a obtenção dele é fácil, o volume é ilimitado. Não apresenta risco de faísca em atmosfera explosiva. Então ele é bom para aqueles ambientes, tipo fábrica, na área de pintura, né? Então, ou seja, ambientes que possuem gases, esses gases eles podem gerar explosões, né? Então aí tem que usar sistema pneumático. O armazenamento também é relativamente fácil, né? Então tem que ter um compartimento adequado, né, para fazer esse armazenamento, um determinado cilindro aí. Não contamina o ambiente, é limpo, é atóxico, né? Então o sistema hidráulico aí nós já temos esse problema, né, ambiental. Né, sistema hidráulico nós temos problemas ambientais. Aqui no caso do pneumático também não necessita de linhas de retorno, né? Então eu posso jogar o retorno dele direto para a atmosfera, né? Então já um sistema elétrico eu preciso ter condutores de retorno da energia. O sistema hidráulico eu também não posso jogar o fluido hidráulico no chão, né? Então ele tem que ter um retorno também, esse fluido hidráulico. Mais uma vantagem, ó, acionamentos podem ser sobrecarregados até a parada dele, né? Então eu posso ir aumentando também a pressão, né, até chegar lá no limite, claro, de atuação dele. Desvantagens do sistema pneumático. Uma das desvantagens principais é o vapor d'água, né? Então, devido lá àquele estudo que nós fizemos do ponto de orvalho, então nós temos o fator da umidade. Claro que existem estágios de tratamento desse ar, onde é possível reduzir, né, o vapor d'água. Isso aí também é um estudo para a próxima aula. Esse vapor d'água pode se condensar ao longo de linha pneumática, ó, dependendo das condições de pressão e temperatura ao longo da linha. Se não houver um sistema para retirar a água, ela pode se acumular causando corrosão, né, das tubulações e dos atuadores, né, das válvulas e assim por diante, todo o sistema pneumático. O ar apresenta também uma baixa viscosidade, né? Que é isso, baixa viscosidade? Qualquer furinho escapa o ar. Qualquer furinho a gente vai escutar lá o vazamento de ar.
Então, a viscosidade mede a facilidade com que o fluido, no caso gás ou líquido, escoa. Se um fluido tem baixa viscosidade, implica que ele pode escoar por pequenos orifícios e, portanto, a chance de ocorrer vazamentos é grande. Assim, vazamentos de ar em linhas pneumáticas são comuns, né? Então, é muito comum a gente escutar vazamentos de ar. E se não for corrigido, esse vazamento aumenta, né? Então aí você tem que compensar também, o compressor acaba trabalhando mais, né, para compensar vazamentos. Então tem uma realimentação de problemas que ocorrem com esse vazamento aí devido à baixa viscosidade do ar. E agora a área que gera essa pressão, né? Então a compressão do ar, ela é feita através dos compressores, daí vem o nome, né, compressor. Então é uma máquina responsável por transformar energia mecânica ou elétrica em energia pneumática, ar comprimido, através da compressão do ar. Então vocês estão notando que a maioria dos compressores, vocês vão visualizar, as aletas. Então tem muita aleta de refrigeração, né? É como o radiador do carro, né? Então existe a troca de calor aqui para tentar resfriar, né, o sistema da compressão, porque a compressão do ar gera calor, né? Então nós temos os compressores, tem as aletas aí para fazer essa dissipação desse calor, senão ele esquenta tanto que derrete, funde, né? Então compressores são máquinas destinadas a elevar a pressão de um certo volume de ar admitido nas condições atmosféricas até uma determinada pressão exigida na execução dos trabalhos realizados pelo ar comprimido. Então eu tenho que ter um sensor de pressão, que vai ser o nosso manômetro, aí eu vou, através desse manômetro, medir a pressão até chegar no nível desejado para o projeto. Nós temos tipos de compressores, o de deslocamento positivo. Então, baseia-se fundamentalmente na redução de volume. Então, é aquele compressor que tem um pistão onde eu tenho que fazer a redução de volume de ar. Ele é conhecido como deslocamento positivo. O ar é admitido em uma câmara isolada do meio exterior, onde o seu volume é gradualmente diminuído, processando-se a compressão. Quando uma certa pressão é atingida, provoca a abertura de válvulas de descarga ou simplesmente o ar é empurrado para o tubo de descarga durante a contínua diminuição desse volume da câmara de compressão e ele vai ser armazenado, né, num tanque. Então eu vou jogando pressão, cada vez mais pressão dentro desse tanque. Esse tipo de compressor ele tem essa característica de deslocamento positivo. Porque nós temos também os dinâmicos. O deslocamento dinâmico, a gente aproveita a energia cinética, que é aquela energia de movimento do ar. Então, a elevação da pressão é obtida por meio de conversão de energia cinética em energia de pressão, durante a passagem do ar através do compressor. São as turbinas, né? São os turbocompressores aí. Então, o ar admitido é colocado em contato com impulsores, que é um rotor laminado, que aí vai lembrar aquelas aletas lá daquelas turbinas lá dos aviões, né? Dotados de alta velocidade. Este ar é acelerado atingindo velocidades elevadas e, consequentemente, os impulsores transmitem energia cinética ao ar. Posteriormente, seu escoamento é retardado por meio de difusores, obrigando a elevação da pressão. Então eu tenho lá a energia cinética, que é a energia de movimentação do ar, cada vez maior, vários estágios, e nós temos no final lá uma boca que reduz o tamanho dela, um bocal, que é o nosso difusor. Então o difusor é uma boca, né, um duto que vai diminuir a área dele, provoca a diminuição da velocidade, mas eu consigo aumentar a pressão, né? Eu diminuo a velocidade e aumento a pressão. Então, ele serve para converter energia cinética em energia de pressão. Por isso que os turbocompressores, eles começam com uma boca de ar com uma área grande e vai diminuindo, né? A saída dele tem uma área bem menor. Se a área de entrada for igual à área de saída, força zero. Então, eu tenho sempre que diminuir a área de saída para ter força na saída.
Classificação de compressores. Tem vários tipos, né? Então, aqui está dividido em 3 tipos, ó, de êmbolo, rotativo e turbo. O de êmbolo é dividido em compressor de êmbolo e de membrana. O rotativo é dividido em multicelular de paletas, parafusos helicoidais e os hoods. E os compressores de radial e axial. Os turbo, né? Turbocompressores. O compressor de êmbolo, vamos falar um pouquinho de cada um agora, né? Então, consiste num mecanismo de biela, manivela, tá aqui, igual ao motor de um automóvel, acionado por um motor elétrico ou combustão. Então, eu tenho que girar esse eixo aqui, né? Ó, e dar movimento de subida e descida desse pistão. Então, aqui eu tenho a admissão do ar. Então, o ar ele é admitido aqui, através de uma válvula de admissão. E quando esse êmbolo sobe, ele comprime o ar. E o ar comprimido, ele sai pela válvula de exaustão dele. Né? Então, aqui o ar comprimido sai. Aqui nós temos um sistema de êmbolo são 2 pistões de compressão. Então, eu consigo, com esse sistema aqui, aumentar a minha compressão de ar. Então, eu pego o ar aqui com a pressão atmosférica, comprimo ele nessa câmara, que tem uma área maior que o outro sistema aqui de pistão. Então, ele vai ser comprimido. Então, aqui nessa área aqui, ó, de transição, eu tenho já um ar comprimido. Esse segundo pistão seria um segundo estágio de compressão, né? Aqui são 2 estágios de compressão. Esse segundo estágio de compressão, ele já pega o ar com uma determinada pressão, já comprimido. E ele comprime mais ainda. Então, aqui nós temos 2 estágios de compressão. Aqui, esse é o de membrana. Né? Então, de membrana é bem usado aí em compressores, quando ele é um compressor pequeno, né? Então, vai ser o compressor de membrana. Geralmente, esses compressores aí para vocês andarem no carro, para numa emergência encher o pneu, né? Esses que ligam na bateria do carro, é um compressor de membrana. Então, a membrana faz o mesmo efeito, né? Então, eu tenho aqui uma membrana que eu consigo ter alteração do volume do ar. Então, temos também um sistema de biela, que ele vai elevar a membrana, né? Vai alterar a altura dessa membrana, alterando a área do ar. Então, tem também uma válvula de admissão e a válvula de exaustão quando o ar estiver sendo comprimido. Então, é muito utilizado nas indústrias alimentícia e farmacêutica, por exemplo. E aqui é o efeito simples, né, que eu expliquei naquele primeiro exemplo lá de compressor a pistão. Então, o efeito simples, ele tem um estágio só de compressão. Então, aqui ó, tem a admissão do ar, que é esse verde. Aqui o amarelo é o ar admitido já no compartimento dele. E quando o pistão começa a subir, ele fica aqui vermelho, eu tenho a compressão do ar. Né? Então, aqui é o efeito simples de compressor tipo tronco. E aqui nós temos o efeito duplo, que é aquele lá que no desenho acho que deu para entender melhor o funcionamento dele. Ele tem 2 estágios de compressão. Então, aqui a admissão é do lado direito, esse aqui, ó, que é esse ar verde. Então, o ar ele entra nesse compartimento que está verde. Depois ele é comprimido. E ele vem aqui para baixo, ó. Então, ele vem na parte de baixo já comprimido, que é essa aqui. Quando o pistão desce, ele comprime a câmara inferior dele. E comprimindo a câmara inferior, eu tenho um segundo estágio de compressão. E esse segundo estágio de compressão, ele vai aumentar mais a compressão do ar. Temos um vídeo aqui que fala um pouquinho dos compressores a pistão. Compressor. O compressor funciona da seguinte maneira. O ar atmosférico entra no compressor através da válvula de admissão do cilindro de baixa pressão. Enquanto o pistão está descendo, o ar é sugado para dentro. Em seguida, a válvula de admissão se fecha
e o pistão empurra o ar para cima. O ar só é comprimido porque as duas válvulas estão fechadas. Após o ar ser comprimido, ele é forçado a sair pela válvula de escape, sendo direcionado para o cilindro de alta pressão. Aqui ocorre o mesmo processo realizado no cilindro de baixa pressão. É necessário que o ar passe pelo processo de compressão 2 vezes, para que se consiga a pressão necessária para o funcionamento correto no sistema de freio do trem. Vamos ver novamente. Note que, a cada ciclo do pistão, a quantidade de ar no reservatório aumenta, elevando a sua pressão, conforme é indicado no manômetro. Então, um detalhezinho aí desse sisteminha de pistão para compressor. Temos os compressores também, pessoal, do tipo de palheta, né? Então, ó, trata-se de um motor que gira no interior de um rotor que gira no interior de uma carcaça, acionado por um motor elétrico ou de combustão. O rotor está excêntrico à carcaça e apresenta palhetas ao seu redor que podem deslizar em guias. Então ele não está fora de eixo não aqui, ele está fora de eixo proposital. Porque ó, eu tenho uma boca de admissão do ar, o ar ele entra aqui ó, e ele fica nesse meio das palhetas. E a própria palheta, aqui na parte inferior, ela começa a diminuir o volume de ar. A diminuição do volume de ar aumenta a pressão. Aí eu tenho a saída do ar aqui comprimida agora. Tem um vídeo que fala um pouquinho desse compressor. Observem as cores, né? Então, cor azul geralmente é pressão baixa, cor vermelha é pressão alta. Então, tem essa animação de cores aí, esses vídeos que tratam os compressores. Ou cor clara, pressão baixa, conforme a cor vai escurecendo, pressão alta. Nesse vídeo aqui, se eu não me engano, o azul, pressão baixa, o vermelho, pressão alta.
Então, pessoal, esse vídeo ele também, né, ele mostrou, na verdade, várias etapas, né, de preparação do ar, tá? O foco principal é naquela área do compressor de palheta, mas ele começou lá desde o início, a parte de filtro, né? A parte da admissão do ar, que passa por etapas de filtragem, depois vem a parte da compressão, depois vem a etapa da secagem do ar, a retirada de umidade, né? Então, ele abrangeu algumas áreas que ainda é foco de estudo nosso para a próxima aula. Então, nós temos também, ó, os compressores de parafuso. Então, consiste em 2 parafusos, cada um ligado a um eixo de rotação acionado por um motor elétrico ou de combustão. O ar é deslocado continuamente entre os parafusos. Com isso, não ocorrem golpes e oscilações de pressão, uma vez que não há válvulas de oscilação de pressão e aspiração, fornecendo um fluxo de ar extremamente contínuo. Então, por uma aplicação onde o fluxo de pressão tem que ser contínuo, não pode ter oscilação, pulsação, porque os compressores que nós vimos lá, os iniciais de pistão, compressor de membrana, eles geram oscilações de pressão. Fora, claro, se você armazena ele num compartimento. Mas para uso contínuo ele vai ter o problema de oscilação de pressão. E o parafuso já nós não temos esse problema, né? Então eu tenho aqui, ó, são 2 parafusos mesmo, o ar ele vai passar aqui nesse meio, e aí eu vou ter um fluxo contínuo de pressão nesse tipo de compressor. Tem um vídeo aqui que fala um pouquinho dele. Esse vídeo ele entra também em todo um sistema de lubrificação e refrigeração do óleo. Então tem lá uma serpentina onde vai passar o óleo, e esse óleo ele serve para lubrificar e resfriar esse sistema aqui de compressão de parafuso. O fluxo de ar. Ao ligar o motor, a potência é transmitida ao eixo da unidade compressora através do acoplamento entre os eixos do motor e da unidade. O movimento dos parafusos provoca uma depressão no interior da unidade compressora, forçando a entrada do ar atmosférico através do filtro de ar e da válvula de admissão. O ar admitido é empurrado através dos fusos macho e fêmea para a janela de descarga, localizada na carcaça da unidade compressora. O ar misturado com o óleo entra no reservatório ar-óleo, onde é centrifugado. O movimento faz com que parte do óleo se assente no fundo do reservatório em função de sua densidade. Após este processo, o ar comprimido flui para o elemento separador e retira do ar o óleo que ainda permaneceu após o processo de centrifugação. O ar puro é então encaminhado para o radiador de ar para ser resfriado e disponibilizado na descarga do compressor de parafuso. O fluxo de óleo.
poucos segundos após a partida do compressor, já existe no reservatório ar-óleo uma pressão capaz de forçar o óleo a circular. O ar comprimido presente no reservatório ar-óleo quer expandir-se e força a coluna de óleo depositada no fundo do reservatório a migrar para uma região de pressão mais baixa, a unidade compressora onde o óleo é misturado com o ar. Nos minutos iniciais de funcionamento, o óleo ainda não está na temperatura ideal de funcionamento, de 80 a 90 graus Celsius. Para atingir esta temperatura rapidamente, o círculo de óleo é dotado de um componente chamado de válvula termostática. Abaixo de 80 graus Celsius, o óleo é encaminhado diretamente para a unidade compressora. Quando a temperatura do óleo atinge 80 graus Celsius, um material termicamente sensível dilata-se no interior da válvula termostática, permitindo que a parte do óleo flua para o radiador de óleo do compressor, onde é resfriado antes de ser enviado à unidade compressora. Com isso, a válvula termostática controla a temperatura do óleo enviado para a unidade compressora. O óleo proveniente das duas vias de circulação da válvula termostática mistura-se e é filtrado antes de ser injetado na unidade compressora, onde se encontra com o ar proveniente da atmosfera, iniciando um novo ciclo de compressão. Então, pessoal, o compressor de parafuso, devido ao atrito aqui, ele precisa ter óleo também constante aqui. Então, vocês viram que tem um sistema lá que mistura o óleo com o ar, né, justamente para o atrito não desgastar, né, os fusos aí, que são esses parafusos. E depois vai ter todo um sistema lá que tira esse óleo novamente. Esse óleo também é usado para refrigeração, porque a compressão gera calor. A compressão vai gerar calor. E aí nós temos um radiador lá que faz a troca de calor. Tem aquela válvula termostática, é o mesmo princípio de radiador dos automóveis, né? Então, o automóvel também tem a válvula termostática lá, porque quando você liga o carro de manhã que ele está frio, o radiador ele não executa troca de calor nenhuma. Ele vai começar a executar a troca de calor quando uma temperatura, né, da válvula, que foi programada aí no caso do carro aí, ela estiver acima de uma temperatura, essa válvula vai começar a desviar a água, né, no caso do carro, a água para o radiador, senão o carro demora muito para esquentar, né? Então o carro ele precisa ter um aquecimento rápido lá do motor dele, até em função de toda a estrutura de lubrificação dele. E temos os turbocompressores também. Tem o modo axial. O modo axial ele se assemelha muito àquelas turbinas de avião, né? Então quem gosta aqui de aviação, né, já viu talvez uma imagem dessa aqui, né, com várias paletas, né, e vários níveis, né, de estágios aqui de compressão. Então o ar passa por rodas girantes, atinge altas velocidades e no último estágio, através de um difusor, né, então o difusor fica aqui no final, a energia cinética do fluxo de ar é convertida em pressão. Então eu diminuo a área aqui, né? Então eu vou diminuir a velocidade, mas eu aumento a pressão do ar, gerando altas vazões de ar, porém como em cada estágio a pressão é muito baixa, faz-se necessária a montagem de muitos estágios para se alcançar pressões maiores. Esse tipo de turbocompressor nós temos também fluxos contínuos, né, de ar, né? Então o axial, o fluxo de ar ele segue aqui, ó, no sentido, né, da compressão desse ar. Por quê? Nós temos os radiais, né? Então, os radiais, a aspiração ocorre no sentido axial, que é esse aqui, sendo o ar conduzido no sentido radial para a saída, né? Então, o radial ele tem aqui um estágio de admissão do ar, aí tem várias paletas, ó, onde o ar ele começa a fazer um zigue-zague aqui, e ele sai também numa saída radial. Apresenta as mesmas características dos compressores axiais, altas vazões e baixas pressões. Então, também a diferença é o sentido do fluxo de ar. Então, o sentido do fluxo de ar ele entra aqui no turbocompressor e ele começa a fazer tipo um zigue-zague aqui entre as paletas, ó.
e aí depois ele sai do compressor no sentido radial. Aqui algumas comparações aqui para a gente terminar esse materialzinho aqui. Então, o compressor de membrana, né? Então, os tipos aqui, né? O compressor de membrana, pistão e parafuso. A comparação desses três aí. Quanto ao quesito volume de ar, membrana é limitado, compressor de pistão é mediano, ó, perda de potência com a idade do equipamento. E o de parafuso, ó, o quesito volume de ar é grande. O ar comprimido, né? Ele trabalha o de membrana sem óleo. O de pistão precisa ter, né? A lubrificação, óleo e vapor de óleo, chega até a tubulação de ar. E o de parafuso, óleo e vapor também, né? De óleo, chega até a tubulação de ar. Local de emprego. Membrana, ar suficiente para ferramentas com baixo consumo de ar comprimido. Então, a gente vai usar o de membrana. O de pistão, empresas com necessidades medianas de ar comprimido. Aí eu preciso ter um sistema de distribuição desse ar, né? Aí eu vou ter que usar um de pistão. E o de parafuso, indústrias com necessidade de grandes volumes de ar comprimido. Aí a rede de distribuição de ar tem toda uma estrutura de distribuição de ar, né, em indústrias grandes, e essa parte de distribuição de ar também é assunto da próxima aula. Então, a próxima aula também ainda tem a complementação desses sistemas pneumáticos, tem muita coisa para falar para vocês. E é basicamente um resumo também, né, de sistemas pneumáticos. Não dá para a gente passar tudo aí, senão a gente precisaria mais um semestre aí só para falar de sistemas hidráulicos.